A floração acontece quando a planta consegue absorver e retirar do solo os micros e macros nutrientes presentes aí no solo através da adubação. E para chegar nesse processo de floração, a planta precisa estar nutrida e saudável. E nós que cultivamos somos responsáveis por dar este alimento para elas. Eu, você, quando nós temos fome, nós vamos à geladeira, vamos ao fogão e preparamos algo para nos alimentar, para poder nos nutrir, né? Já a planta, ela não pode fazer isso, ela precisa que eu e que você leve aí o alimento para ela. E é através da adubação que a gente leva aí todo o nutriente necessário. E os nutrientes que eu vou levar para minhas plantas aqui hoje na adubação é cálcio e fósforo. Então vem comigo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Suculentas Vício do Bem. O meu nome é Marcos, tudo bem com você? Espero que sim, espero mesmo, hein? E o vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí, ó, tá bem florido, bem bonitão, porque hoje nós vamos falar de floração, nós vamos falar de adubação, e como vocês puderam ver aqui no início do vídeo, eu mostrei um prato de alimento para fazer uma comparação, porque assim como nós seres humanos, a planta também ela é um ser vivo que precisa de alimento. Porém, o procedimento de alimentação da planta, ele acontece de uma forma química. Então você coloca lá o adubo e a própria natureza vai se encarregar de transformar aquele adubo em alimento, em nutrientes aí necessários para a planta, né, para a sobrevivência dela. Então é muito importante a adubação. Muitas pessoas têm muito medo de adubo. Eu também no começo tinha. Mas à medida que a gente vai fazendo as experiências e vendo o quão bem a gente faz aí para as nossas plantas, a gente vai perdendo aí um pouco desse medo. Todo adubo, seja ele orgânico ou seja ele químico, ele é elaborado aí com vários nutrientes, micros e macros nutrientes que a planta precisa aí para poder desenvolver, para poder se reproduzir, para poder florir. Então a gente não pode negar aí esses nutrientes para a planta. E a única forma de levar esses nutrientes para elas é através da adubação. O adubo que eu vou apresentar para vocês hoje, ele é muito tranquilo o uso dele. Eu já utilizo ele aqui há quase um ano. E todas as plantas aqui de casa do nosso cultivo, elas já foram adubadas com esse adubo. Eu já usei ele aqui em todas elas. E semanas depois que eu comecei a usar esse adubo, eu comecei a perceber uma diferença muito grande de plantas que começaram a reproduzir muito rápido, a dar novas mudas, a dar flores. E plantas que ficavam no nosso cultivo durante muito tempo e a gente não via esse efeito, né, de reprodução e de floração. E esse efeito ele acontece usando esse adubo porque ele é rico em cálcio e fósforo. E o fósforo, ele é um dos nutrientes mais importantes aí para a reprodução e formação da planta, porque ele está envolvido aí no DNA da planta. Então, usando aí o adubo que tem fósforo, é garantido você ter uma planta mais saudável, mais resistente, com mais energia e muito mais floração. Esse adubo, eu já mostrei para vocês algumas vezes. Porém, como sempre chega aqui novos amigos, novos inscritos, e chegam com dúvidas sobre a adubação. O adubo que eu vou mostrar para vocês hoje é o farinha de osso. Na verdade, eu vou usar ele aqui agora para poder adubar algumas plantas, que já está na hora mesmo, já está no período de adubar. Esse adubo de farinha de osso, normalmente eu uso ele a cada 2 meses. Então já se passaram 2 meses aí que eu adubei. Aí eu resolvi adubar aqui e vou compartilhar com vocês. Eu usei um procedimento aqui de adubação dessa vez com 2 adubos para adubar as plantas que a gente tem. Eu mostrei no vídeo anterior o outro adubo e esse de hoje é com a farinha de osso. Eu vou utilizar aqui essa colherzinha de chá para colocar aqui num vaso menor que tem aqui. Normalmente eu utilizo a de chá para os vasos pequenos e a colher de sopa para os vasos grandes. Esse aqui é um vaso pequeno para médio, então esse aqui fica também numa parte superior aqui no muro. Então eu coloco aqui e só deixo aqui mesmo a farinha no cantinho aqui para depois na hora de regar, a própria rega espalhar. Se você tem bicho em casa, eu te aconselho a colocar a farinha só mesmo nas plantas que o bicho não vai ter acesso, seu bichinho de estimação.
Aqui eu vou utilizar uma bacia com 5 litros d'água e vou utilizar essa vasilha com 2 litros também, para poder mostrar para vocês de duas formas aí o preparo. Se você tiver mais tempo, pode preparar na bacia. Aqui eu vou colocar 1 colher para cada litro d'água, porque tem 5 litros. E como eu falei com vocês, na bacia precisa ter mais tempo, porque durante o dia você precisa ficar mexendo aqui, porque acaba formando umas pelotas e você precisa mexer para poder dissolver essas pelotas. Aqui eu vou colocar 1 colher para cada litro, tem 2 litros aqui. E esse daqui é um procedimento que eu faço agora, que eu acho que é mais prático, principalmente para quem sai de manhã para trabalhar e só volta no final do dia. Esse aqui da bacia, à medida que a gente vai mexendo aqui, ó, vai surgindo aí umas pelotas, é igual quando você coloca o fubá na água aí para fazer um angu, por exemplo. Vai formando algumas pelotas e você precisa ir desfazendo essas pelotas, né? Para poder liberar todos os nutrientes aqui do adubo. E se você não tiver nenhuma alergia, você pode dissolver isso aqui até apertando com a própria mão mesmo, não tem problema nenhum. Eu faço isso, só não estou fazendo aqui agora porque eu estou gravando para vocês com a outra mão. Aqui, ó, já estou tampando aqui. E esse daqui já é mais prático, é só chacoalhar aqui, balançar, para poder já ir dissolvendo aí o adubo. E não precisa nem ter muito tempo para fazer. Isso aqui eu já faço ele, deixo aqui. Quando é no final do dia, quando eu chegar do trabalho, eu já faço a rega das plantas e depois aplico aqui esse adubo, tranquilamente. A forma de preparo é bem tranquila, pessoal, por ser um produto orgânico, não tem perigo aí para a saúde humana. A gente só pede mesmo para tomar cuidado aí com os cachorros, né, com os cães aí, se você tiver, porque ele vai se sentir atraído pelo cheiro e pode comer isso aqui e fazer mal para ele. Aqui eu estou colocando 1 colher de sopa num vaso maior, porque no vaso maior a gente coloca 1 colher o suficiente. Joga aqui no substrato, dá uma mexida para poder já dar uma misturada. E aí depois, quando for fazer a rega, a própria rega se encarrega aí de transportar aí os nutrientes para a planta, né? Então é bem tranquilo, é só jogar aqui, ó, 1 colher serve para o vaso todo, vai jogando aí nos cantinhos, né? Nos lugares vagos entre uma planta e outra, para não jogar direto na planta. E depois é só fazer a rega. E quando for preparar o substrato também, se quiser já colocar o adubo aí, é só colocar de acordo com o tamanho do vaso que você vai colocar. Essa chuva de prata aqui, nós viajamos, eu deixei ela fora do sol uns dias, para não correr o risco de chegar e ela tá morta aí. Então eu deixei ela no local de sombra e ela ficou um pouco sentida, porque ela é uma planta mais de sol também. Então aqui eu vou colocar agora o adubo. Depois eu vou fazer aqui a rega e vou começar a readaptar ela ao sol de novo, né? Porque é preciso readaptar a uma planta que é de sol. Toda vez que você tira ela do sol, quando você vai voltar, tem que readaptar ela de novo. Porque se ela ficou alguns dias, tem que voltar com ela aos poucos, porque senão acaba ela sentindo muito sol aí e pode até matar a planta. Aqui eu vou aproveitar que eu já estou fazendo mesmo a adubação dela. Como essa daqui é na base da farinha, então agora eu já vou jogar aqui uma água para poder misturar aqui esse adubo e já começar a levar aí os nutrientes para a raiz, né, para a planta. E eu vou aproveitar e vou regar também as outras que eu vou aplicar o adubo líquido, só que a rega da outra já é com mangueira porque é mais quantidade de planta. Então eu já vou fazer aqui a rega para poder hidratar a planta antes de colocar nela o adubo líquido. Eu fiz esse mesmo procedimento no vídeo anterior, porque o vídeo anterior também ele era sobre adubo líquido. Porém, as plantas são diferentes, o vídeo é diferente, o adubo é diferente. Então pode ser que nesse vídeo chegue amigos que ainda não viram o outro vídeo. Então é importante estar passando essa informação. Que foi uma dica que foi muito boa para nós aqui no nosso cultivo. É uma dica aí que a gente aprendeu com especialistas no ramo de planta, engenheiros agrônomos, pessoas que mexem mesmo profissionalmente aí com plantas. Eles dizem que quando você rega a planta, você de alguma forma está hidratando ela e você está resolvendo aí o problema da sede dela, né? E aí quando for aplicar o adubo líquido, a planta ela vai absorver ali o adubo necessário para ela, com os nutrientes necessários, e não precisa fazer aí o desperdício do adubo. Porque se você não regar,
a tendência é quando você vai aplicar o adubo líquido, você quer encharcar o solo. E não precisa, porque quando você rega primeiro, o solo já vai estar molhado. Então você vai jogar ali um pouco do adubo líquido para a planta absorver e retirar aí o nutriente que ela precisa, sem precisar jogar aí adubo fora, sem desperdiçar o adubo. E aqui, como vocês podem ver, ó, elas já estão todas hidratadas, molhadas. E agora sim eu vou começar o procedimento da adubação líquida. E aqui no meio tem também as que eu já tinha colocado aí 1 colher de adubo. Então com essa rega eu já joguei água aqui também para poder estar levando os nutrientes aí do adubo que foi colocado aí em forma da farinha de osso. Agora eu vou colocar aqui o adubo líquido. Normalmente eu utilizo aqui uma garrafinha furada, com a tampa furada aí em forma de chuveirinho, para facilitar a aplicação, para não jogar tanto aí em cima das folhas. Cai aí uma gotinha ou outra, um pouquinho em cima, mas não tem problema, porque agora é o final do dia. Então até amanhã, quando amanhecer e o sol sair, ela já absorveu tudo que precisa absorver aqui e não tem perigo aí de queimar a planta ou de prejudicar ela. E aí fica a dica para quem ainda não sabe, que é sempre bom você regar aí as suas plantas, seja com água ou com adubo, sempre ao final do dia, para não correr o risco de queimar a sua planta, porque muitas das vezes a pessoa acha que fez mal para a planta foi o adubo, mas foi a forma com que a pessoa aplicou. Porque se você aplicar um adubo aí com o sol quente, a tendência é a sua planta ser danificada mesmo. E até porque não precisa adubar a planta durante o dia, porque durante o dia a planta está fazendo fotossíntese, porque tem aí o sol batendo nas que é de sol e a claridade, a luminosidade batendo nas que são de meia sombra. Então durante o dia elas estão fazendo aí a fotossíntese e só ao final do dia é que elas vão abrir aí os estômatos para poder fazer a respiração e absorver aí a água e o alimento que você colocou para ela. Então é por isso que é importante aí sempre fazer a adubação ao final do dia, porque é o horário onde a planta realmente vai absorver o que você colocou ali no substrato, tá certo? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, essas foram as dicas de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês. Se gostou, deixe um comentário, um joinha. Se não for inscrito, se inscreva, porque aí o YouTube vai mandar para vocês todo o vídeo que a gente postar aqui sobre dicas, sobre plantas, sobre natureza. Combinado? Então tá bom então. Então tá bom, pessoal. Agradeço pela companhia de quem ficou até o final do vídeo. Um forte abraço aí a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.